Vamos apresentar o primeiro módulo, a introdução ao SolidWorks. Vamos fazer uma introdução e indicar as capacidades deste software apresentando um modelo simples, onde identificaremos os menus, barras de ferramentas, propriedades, bem como a inserção de componentes e a montagem final. Estamos perante a interface do software. Vamos selecionar o tipo de desenho que queremos e no canto superior direito, na folha branca, clicamos e aparece uma janela com três opções de desenho. Part, desenho dos componentes individuais em representação 3D. Assembly, assemblagem dos componentes individuais dando origem a um conjunto final. Drawing, desenho 2D dos componentes individuais ou conjuntos dos componentes. Para iniciar um desenho, escolhe-se inicialmente o comando Part e depois clicamos em OK. Estamos neste momento a visualizar a interface gráfica do software SolidWorks. Vamos começar por apresentar as zonas mais importantes para ajudar mais à frente a utilizar os menus e barras de ferramentas. Barras de menus dão-nos acesso a ferramentas do género View, Insert, Tools, etc. Por exemplo, se quisermos iniciar um desenho Part ou Assembly, ou até mesmo gravar os ficheiros, podemos aceder ao ícone File. O View, este ícone dá-nos a possibilidade de selecionar alguns comandos para definição de vistas. O Insert é um menu onde estão inseridas as ferramentas mais importantes para criar um modelo 3D. Separadores de comandos. São os comandos que podemos usar durante a criação do desenho ou modelo. Árvore de operações ou de projeto. À medida que vamos criando o nosso desenho no nosso lado esquerdo, fica registado todos os comandos utilizados como se fosse um histórico. Barra de visualização. Podemos definir as diferentes vistas do componente, as cores das peças e o fundo da janela onde estamos a criar o componente. Eixos de referência indicam-nos as coordenadas X, Y e Z. Painel de tarefas. Temos acesso a tutoriais, novidades e manuais que informam como usar o SolidWorks. Barra de estado. Temos a possibilidade de alterar as unidades e indica-nos, em caso de erro de construção do desenho, ou erro ao aplicar as funções. Área gráfica, onde se constrói o componente. Após construir o componente, podemos definir o tipo de material que queremos. Basta ir à árvore de operações e encontramos a linha onde está escrito material não definido. Fazemos o clique com o botão no lado direito sobre o mesmo e aparece uma janela onde clicamos em Edit Material e abre uma outra janela com a indicação de vários materiais. Por exemplo, escolhemos o material de steel, aço, e dentro deste tipo de material existem vários tipos de aço, bem como o AISI 1035 Steel SS, onde as suas propriedades surgirão numa tabela após clicarmos sobre o mesmo. Caso desejarmos aplicar este material, basta clicar em Apply e o componente ganhará as propriedades deste tipo de aço. Depois de desenharmos e criarmos os nossos componentes, passamos à fase de montagem para obter o conjunto final. Mas antes, vamos indicar como inserimos os componentes para a montagem. Antes de mais, temos de definir que queremos o modo Assembly e só depois podemos inserir os componentes. Para inserir os componentes, existe um comando no separador Assembly designado por Insert Components. Clicamos e abre um separador vertical no lado esquerdo. No retângulo branco encontram-se os componentes criados. Clicamos sobre cada um e coloca-se no centro da área gráfica. Assim, podemos iniciar a montagem.
Para realizar a montagem dos componentes, vamos ao separador Assembly. Selecionamos Mate. Abre-se uma janela do lado esquerdo na vertical, onde podemos escolher qual a combinação que queremos usar para efetuar a ligação entre os componentes. No retângulo azul, definimos a face, a aresta ou linha de cada componente. A seguir, escolhemos a combinação apropriada. Existem coincidente, paralelo, perpendicular, tangente, concêntrico, distância e definição da inclinação, que é o ângulo. Temos ainda outros tipos de combinações: avançadas e mecânicas. Esta última, por exemplo, caso o nosso conjunto fosse representado por duas engrenagens, escolheríamos também a combinação Gear para a definição das duas engrenagens no que diz respeito ao engrenamento dos dentes. E por fim, o conjunto final será este. Uma vez que estamos a tratar de combinações entre componentes e para efetuar a montagem entre eles, é importante referir o conceito de grau de liberdade para que entendam a nível matemático e de engenharia. Vejamos os exemplos que apresentamos. Neste primeiro exemplo, fazemos referência ao deslocamento x, representado na figura, traduzindo-se em 1 grau de liberdade. No caso do segundo exemplo, fazemos referência aos deslocamentos x e y, traduzindo-se em 2 graus de liberdade. Isto significa que um corpo considerado livre no espaço tridimensional pode ter movimento de translação e ou de rotação em relação aos três eixos coordenados. Cada uma das possibilidades designa-se de grau de liberdade. Um corpo no espaço tridimensional tem, portanto, 6 graus de liberdade. E assim, pode-se definir de uma maneira mais simples grau de liberdade como o número mínimo de coordenadas necessário para descrever o movimento de um mecanismo. O número de graus de liberdade pode reduzir-se introduzindo constrangimentos. Quando um corpo se encontra fixo, tem por isso 0 graus de liberdade. Vamos iniciar a modelação destes componentes. Vamos ao SolidWorks. Vamos a New. Escolhemos Part. OK. E estamos dentro do interface do software. Vamos então optar pelo plano. Vamos escolher o Top Plan. Sketch. Vamos ao separador. E vamos iniciar a modelação da base. Vamos ao retângulo. Vamos definir as medidas. Vamos clicar em OK. E vamos passar para a operação de extrusão. Extruded Box Base. Clicamos. Por defeito, coloca-nos logo uma extrusão de 10 mm. Podemos aceitar. 10 mm. E temos então uma primeira vista do componente.
Vamos então desenhar nesta face um semicírculo. Vamos a Sketch. Vamos definir então a vista de cima, que é onde queremos desenhar. Vamos desenhar uma linha. Vamos a Smart Dimensions. Definimos como 12.5. 12.5. Depois, fazemos OK. Podemos ir aqui a Mirror Entities. Fará, digamos, um desenho, um espelho do desenho que foi feito. Mas antes, teremos que desenhar uma centerline para onde queremos que seja definido esse espelho. Agora sim, neste retângulo azul vamos definir a linha. Desenhamos 12.50 mm. E aqui neste retângulo, Mirror, vamos clicar em Centerline. E como podem ver, surgiu o espelho, digamos, do desenho que foi feito, da linha que foi traçada. Ficamos OK. E já temos a nossa linha. Vamos completar deste lado. E agora vamos desenhar um semicírculo. E fica então com um raio que já não é preciso definir. Quando aparece, lá está a nossa barra de estado a indicar que não valeria a pena definir aquela cota. E agora estamos em posição de fazer novamente uma extrusão. Fazemos uma extrusão agora de 5 mm. OK. E já está. A seguir, vamos fazer outro desenho. Sketch. Vamos definir aqui a vista. Vamos desenhar uma centerline. Para melhor definir o nosso desenho. E neste ponto, vamos fazer uma circunferência com diâmetro de 12 mm. Podemos ir ao trim, clicamos em Trim to Closest e faz um corte na linha a tracejar, que não vale a pena estar definida. Vamos ao Features e vamos ao Extruded Cut. Aqui definimos então a distância deste furo. Podem ver, vou mostrar. Está a fazer um furo de 12 mm. Temos a hipótese ainda de definir a peça ou o componente em corte, para ter a noção. Cliquei em OK no visto a verde para permanecer esta imagem. Se quisermos selecionar a peça inteira, basta vir aqui Section View.
E pronto, temos a nossa base feita e vamos agora utilizar um comando que é o fillet, ou seja, vamos arredondar as arestas. Vamos arredondar e fazer o arredondamento de 1 milímetro. Penso que chegará. E agora podemos ir às cores. Cor vermelha. Só está a definir aqui os arredondamentos. Vamos aqui definir aqui. Agora sim vai definir a peça toda. Okay. Vamos para a outra peça. Vamos só gravar e vamos pôr modulação da base. Vamos pôr aqui no ambiente de trabalho. Para iniciar o outro desenho, vamos novamente aqui à folha branca, New, selecionamos parte, OK. Definimos novamente o top plane, sketch, e vamos desenhar o encaixe. Ora, vamos desenhar um círculo, circunferência agora, diâmetro 12, e vamos fazer agora um extrude cut, colocar 18, OK. Vamos fazer novamente um outro desenho. E vamos a este comando straight slot. Vamos definir quarenta e aqui 14. Vamos definir assim. Vamos fazer uma extrusão de 4 mm. Já está ela. Fazer outro sketch. Vou fazer uma linha de traçado para orientação.
10 mm. The Future Extrude Cut. E pode ficar uns 4 mm porque é a altura que tem. Vamos novamente aos arredondamentos. 1 mm. E cá está. Podemos arredondar também aqui no fio. E vamos dar cor. Vai ficar assim. Vamos gravar. Modulação. Do encaixe. Está. Neste momento podemos seguir para o Assembly. E vamos clicar aqui na setinha, onde está a folha branca, Make Assembly from Part. Já está. Foi explicar. No retângulo branco temos as duas peças realizadas. Vamos clicar em modulação de base. Clicamos para a parte da área gráfica e aparece-nos a peça. Vamos ao Insert Components, no separador do Assembly. Clicamos. Selecionamos modulação do encaixe e já está. Estamos preparados para fazer então a relação entre as duas peças. Vamos novamente aqui ao separador Assembly, já está, Mate, e podemos agora então relacionar o encaixe com a base. Vamos relacionar então esta linha do encaixe com esta face. Automaticamente ele por defeito clicou-me em coincidente, mas nós não queremos coincidente, queremos sim concêntrico. Ou seja, concêntrico deixa-nos a hipótese de mover o encaixe para cima e para baixo e fazer rotação. Isso indica-nos que esta combinação tem 2 graus de liberdade. Faz no sentido do Y para cima e para baixo e temos também no sentido de rotação. Para definirmos então o encaixe destas duas peças, vamos definir outro tipo de combinação. Pode ser esta face com esta. Por defeito, coloca-me coincidente. Vamos clicar em OK. E temos então o nosso encaixe definido. Caso queiramos que esta pala fique
paralela a esta face, basta clicar esta face com esta e definir paralelo. Desta forma, o encaixe já não se moverá. No entanto, esta combinação pode ficar na árvore de operações, mas podemos suprimi-la clicando aqui e ela fica desativada. Quando quisermos novamente, ela regressa e fica ativada. E pronto. E assim terminamos a nossa montagem destas duas peças, que faz um conjunto final onde foram utilizados os comandos descritos na nossa apresentação. Por último, vamos fazer um resumo da lição deste módulo, onde o formando teve a oportunidade de obter o conhecimento da interface gráfica do software, o conhecimento de menus e barras de ferramentas, o conhecimento das propriedades dos materiais, a inserção dos componentes e montagem de conjuntos, a relação entre os componentes com combinações básicas, avançadas e mecânicas. O formando teve a oportunidade de conhecer o conceito de grau de liberdade e, finalmente, a compreensão dos passos para a criação dos desenhos de componentes e montagem.